Hoje nós vamos dar continuidade com a terceira mensagem da série Armadura de Deus. Nós temos considerado o ensino do apóstolo Paulo em Efésios 6 sobre como permanecermos firmes contra as investidas e as ciladas do inimigo. Na primeira mensagem, nós vimos que uma das estratégias de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem na sua existência ou até mesmo ignorem a guerra espiritual. Na mensagem anterior, o diácono Daniel nos lembrou que a primeira coisa que o diabo quer destruir, sabe, o pai da mentira? Ele quer destruir a verdade, porque sem o fundamento da verdade, tudo rui. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina que você tem uma pessoa que de fato está atenta ao mundo espiritual, à guerra espiritual, acredita em Deus, acredita na Bíblia e na verdade da Bíblia. Você acha que agora Satanás simplesmente fala: bom, agora não posso fazer mais nada, né? Ou você acha que Satanás ajusta as estratégias dele contra as pessoas religiosas? Eu quero ler com vocês um trecho de uma carta, na verdade apócrifa, de um diabo a seu aprendiz. Ela não foi escrita por Lewis, foi escrita por outra pessoa, mas ela retrata bem as táticas do inimigo chamada justiça própria. Presta atenção. Meu querido verme lindo, um dos nossos principais objetivos é manter nossos pacientes na prisão. Uma vez que ele esteja na prisão, você deve impedi-lo de suspeitar que está realmente em cativeiro. Ele deve acreditar que pode sair da prisão sempre que quiser. Enquanto achar que está no comando, ele permanecerá seguro sob os nossos ternos cuidados. Nunca deixe que ele sinta as grades de sua prisão, nunca deixe que ele saiba que não tem liberdade. Quando o seu paciente começar a perceber que está numa prisão e que não consegue sair, esse é o momento mais perigoso para você. Se for este o caso, a sua estratégia é simples. Assim que ele começar a sentir a desesperança da situação, deixe-o sair. Deixe-o ter a sua vitória. Será bem fácil prender ele novamente. Provavelmente na mesma jaula que ele estava antes, que ele pensa ter escapado. Especialmente se você encorajar a autossuficiência dele em realizar a fuga. Ele se considera inteligente, ajude-o a acreditar que sua inteligência o tirou de lá. Ele acha que a sua força de vontade é especialmente forte. Deixe acreditar que foi pela força de sua vontade que ele escapou. Ou talvez o mais cômico, se ele se considera justo, ajude a acreditar que a sua própria justiça foi a sua salvação. Com carinho, seu tio, mal danado. Deixe acreditar que foi sua própria justiça que o libertou de lá. Na mensagem de hoje nós veremos 3 ciladas, 3 mentiras, 3 artimanhas que Satanás tem contra a sua vida, que está aqui numa igreja e se considera uma pessoa religiosa. As 3 ligadas à justiça. Primeira cilada é a justiça própria. Você é justo por si mesmo. A segunda cilada é a hipocrisia. Você não precisa ser realmente justo. E a terceira cilada é o desânimo. Você nunca vai ser verdadeiramente justo. Como nós iremos resistir essas 3 ciladas? Bom, Paulo nos ensina em Efésios 6, de 10 a 14, como. Então, se você ainda não abriu, abra sua Bíblia em Efésios 6, versículo 10. Vamos aprender a permanecermos firmes contra as investidas de Satanás. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Para permanecermos firmes contra essas 3 ciladas do diabo, você precisa de uma só atitude: se revestir da couraça da justiça. Então, a primeira pergunta mais óbvia é: o que é a couraça da justiça? E como ela nos ajuda a permanecermos firmes. No começo do culto, o Albert leu Isaías 59 para nós. E é provavelmente o texto que Paulo tinha em sua mente quando ele escreveu Couraça da Justiça. Naquele trecho, o povo de Deus está reclamando que parece que Deus está surdo e que Deus não vem em salvação. E daí Isaías mostra que o problema não está em Deus, que o problema está neles, que a iniquidade deles fazem separação entre eles e Deus, e o pecado deles encobrem o rosto para que Deus não o ouça. Perceba, esse povo religioso estava vivendo em pecado e queria que o justo Deus julgasse os inimigos pecadores. E Deus olha aquela situação e vê 2 realidades terríveis. Não havia justiça e não havia um intercessor pelo povo. Os líderes religiosos eram corruptos. Os líderes políticos eram corruptos. Todo o povo de Deus era corrupto. E Deus olha para aquela situação sem esperança. E Deus então decide ele mesmo agir. E então Deus veste a couraça da justiça, ele toma a sua própria justiça e vem como um guerreiro divino para executar juízo e salvação. Juízo contra os seus adversários, retribuição aos seus inimigos, mas também salvação. A glória e o nome do Senhor seriam temidos por toda a terra. E Deus promete trazer essa salvação mediante o Redentor. Um Redentor viria com uma torrente impetuosa soprada pelo Espírito do Senhor. Um Redentor que intercederia pelos pecadores, pelos transgressores. Um Redentor que é como um servo sofredor de Isaías 53. Um Redentor que é dito que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus mesmo proveu alguém que iria interceder pelo povo pecador, seu próprio Redentor, o seu Messias, o seu servo sofredor. E o apóstolo Paulo olha para Isaías 59, para Deus vestindo a couraça como uma justiça. Ele olha para o soldado romano ao lado dele com uma couraça. E ele lembra que Jesus veio como o Redentor de Israel. Que o Filho de Deus encarnou. Que o Filho de Deus veio no poder do Espírito Santo como uma torrente impetuosa. Que o Espírito de Deus estava sobre Cristo. Que Cristo se armou da justiça de Deus e veio executar vitória. Veio executar
juízo contra principados e potestades. Por sua morte, Jesus executa juízo contra os inimigos de Deus. Pela sua ressurreição, ele é exaltado acima de todo principado, de toda potestade, de toda força espiritual do mal nas regiões celestiais. Mas também pela sua morte, Jesus intercedeu pelos transgressores. Ele se coloca no lugar dos transgressores e leva o pecado de muitos. E pela sua ressurreição, ele justifica a muitos. É isso que Paulo tem em mente quando ele diz couraça da justiça, o evangelho da justificação pela fé, somente por Cristo, somente. Então, como você colocar essa couraça que é de Jesus, protege você contra as ciladas de Satanás? Lembra? A primeira cilada do inimigo da sua alma é a justiça própria. É você falar para si mesmo: eu não preciso nada disso de Jesus. Eu posso ser justo por mim mesmo. Eu posso conquistar a minha própria salvação. Agora, Satanás é um pouco mais ardiloso que isso. Ele usa a estratégia da justiça própria com certas modificações para os religiosos e para os não religiosos. Quando Satanás lida com uma pessoa religiosa, o diabo busca que a pessoa religiosa acredite que a sua própria religiosidade é a sua salvação. E assim o coração da pessoa é tomado por um orgulho religioso, uma vaidade, uma superioridade moral sobre os outros. E Jesus contou uma parábola justamente sobre isso, sobre dois homens que foram orar, um fariseu e um publicano. E o fariseu, o religioso, ele orava de si para si mesmo, com palavras bem religiosas. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como essa ralé. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como aquele publicaninho ali, ó. Talvez você que está aqui hoje, você se considere uma pessoa justa por algum motivo que está em você mesmo. Talvez porque você nasceu numa família boa, numa família cristã até. Você nunca se desviou do caminho, nunca caiu no mundão, por assim dizer. Ou talvez você acha que merece ser considerado justo e aceito por Deus por causa das boas obras religiosas que você faz. Você vai no culto todo domingo, você dá o dízimo, você dá esmola, você jejua, você tem uma vida de devoção, então você merece ser salvo. Mas se eu perguntar para você, você confia na sua própria justiça para ser salvo? O religioso provavelmente vai responder: não, imagina, eu confio na graça de Deus. O fariseu orou, né? Graças te dou, Deus. A evidência dessa justiça própria, do orgulho, da justiça própria, é o orgulho, é esse sentimento de superioridade. É o sintoma onde você se coloca num pedestal e você julga os outros. Você se coloca num pedestal de superioridade moral e julga aqueles pecadores. Você pode até errar, mas jamais como aqueles imorais do mundo. Ou talvez você se coloque numa torre de superioridade teológica. Eu posso até não saber tudo, mas eu jamais vou ser como aqueles ignorantes. Eu jamais vou ser como aqueles tolos. A evidência de que o seu coração tem justiça própria é que o orgulho se mostra na forma como você despreza os outros. Agora, Satanás usa essa estratégia também com o não religioso.
pessoa não religiosa, também ela acha que está tudo bem com ela, que Deus vai aceitar ela. Afinal, ela não é tão má assim, ela não é Hitler, né? Hitler vai para o inferno, o restante vai para o céu. Assim que as pessoas normalmente pensam. Não, eu não fiz nada tão errado, eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu sou um homem de família, uma mãe de família, um pai de família. Sou um cidadão de bem, um trabalhador honesto. Satanás quer que tanto religioso como não religioso caia numa mesma cilada. Confie em si mesmo para a sua salvação. Confie em si mesmo para a sua justiça. Não perceba que você está numa prisão e não perceba a seriedade da sua situação. E todos nós somos culpados de uma forma ou outra de não considerar com seriedade o peso e a gravidade do nosso pecado. Quero fazer uma conta com você aqui. Digamos que você é uma pessoa espetacular que peca uma vez por dia. Parece razoável você pensar que peca uma vez por dia? Eu sei que eu peco muito mais, mas vamos fazer uma ilustração aqui. Uma vez por dia. Em um ano, quantos pecados seriam? 365. Em 10 anos. Em 20 anos. 7.300 pecados. Na sua vida, você teria cometido, se você pecasse só uma vez por dia, de 20 a 30 mil pecados. O salário do pecado é a... Ou seja, a paga de um pecado é a morte. Ou seja, sobre a sua vida, existem milhares e milhares e milhares de sentenças de morte. Por um pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Mas talvez você, no seu coração, pense, mas tudo bem, eu erro, mas eu também faço coisas boas. Eu também faço boas obras. Será que isso não conta? E aqui, nessa pergunta simples que nós todos fazemos, é revelada a nossa iniquidade. Sabe como? O nosso nível de moralidade como pecadores é tão baixa que nós achamos que boa obra é algo extraordinário. Para uma pessoa justa, boa obra é o respirar dele. Não é algo extraordinário, é o normal. Nós todos, amados, somos como um funcionário de uma empresa que todo dia rouba o seu patrão e depois, quando é pego, ele diz: mas quando eu não estava roubando, eu estava trabalhando. O meu trabalho compensa eu roubar todo dia a empresa. Parece justo essa pessoa ser presa por causa da sua iniquidade? A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Eu, você, seus pais, seus filhos, seus amigos, seus netos, os religiosos, os cristãos, os muçulmanos, os espíritas, o não religioso, o baladeiro, o trabalhador, o presidente, o professor. Todos nós pecamos e estamos presos na prisão do nosso pecado. E nós não conseguimos nos libertar. Nós precisamos que alguém de fora abra a jaula. Nós não conseguimos pagar o preço dos nossos pecados. Nós precisamos que alguém pague em nosso lugar. Nós não conseguimos sermos declarados justos diante do juiz. Precisamos que alguém interceda em nosso favor. E hoje, Deus nos convida a perceber que as nossas próprias vestes, das nossas obras, da nossa vida, são vestes, são trapos de imundícia. Que as nossas melhores obras religiosas estão manchadas pelo pecado. Mas Deus não só quer que você veja o seu mal, Deus quer te oferecer algo melhor. Ele quer que você tire os trajes imundos
e Ele quer te dar a própria couraça da justiça dele. Nós precisamos, amados, de uma justiça de outro, de uma justiça que vem de fora, de uma justiça que vem de Cristo. Porque na cruz, amados, aconteceu a troca mais gloriosa. Na cruz, o justo Jesus pegou as suas trajes imundas e o pecado seu foi colocado sobre ele e ele sofreu a condenação do seu pecado. Mas não só isso, você não é só perdoado do seu pecado. Na cruz, a couraça da justiça que é de Jesus é colocada sobre todo aquele que crê. E nós somos justificados. Deus, o justo juiz, bate o martelo e diz: justo, porque o que ele vê em nós é a couraça do próprio Filho dele, que é perfeitamente justo. E isso não acontece pelos nossos méritos, não acontece pelas nossas obras, acontece pela obra e pelo mérito de Cristo, não pelo aquilo que a gente faz, mas por confiar em Jesus, não por aquilo que a gente é, mas pela graça somente de Deus. Convite para todos nós hoje é você pegar essas medalhinhas de papel que você coloca no seu peito de justiça própria, de orgulho, de eu sou, de eu posso, de olha como eu consigo, e você trocar por uma couraça de ouro puro, de justiça de Cristo. Se você nunca fez isso hoje, é dia de salvação. Se você nunca se arrependeu e confiou em Jesus para a sua salvação, hoje você pode se arrepender da sua rebelião e se converter ao Senhor, como o profeta Isaías disse. Seria ótimo terminar meu sermão aqui, mas o diabo não termina de te tentar aqui. O diabo vai montar uma segunda cilada para vocês. E a cilada é fazer você que já confia em Jesus para sua justificação, crer numa mentira. Se eu sou justo pelo que Jesus fez, eu não preciso ser justo em mim mesmo. Se eu sou justificado, eu não preciso ser santificado. É abusar da graça de Deus. É perverter a doutrina da justificação pela fé somente em licenciosidade. O diabo quer que você seja um hipócrita. Alguém que com a boca fale, graças a Deus eu creio em Cristo. E com a vida fala, diabo, vamos se divertir. E Jesus condenou isso. Jesus comparou isso a um sepulcro caiado. Ou seja, um túmulo que você pinta de branco por fora e fica bonitinho por fora. E por dentro estão aqueles ossos mortos, apodrecidos. Alguém que por fora é bela viola e por dentro é pão bolorento. E o problema não é que nós não continuamos pecadores depois de sermos justificados. Isso é verdade. O que o diabo quer é justamente que você não sinta o seu pecado e não sinta a necessidade de lutar contra o seu pecado e crescer em santificação. E a resposta que nós precisamos contra isso é nos revestir da couraça da justiça. Porque se revestir de toda a armadura de Deus não é só colocar alguns elementos externos. Se revestir da armadura de Deus é colocar o próprio Deus, a própria vida de Deus em você. É colocar a própria justiça de Cristo sobre a sua vida. E isso muda tudo. Porque agora você anda com a justiça de Cristo no peito. E como você vai andar com a justiça de Cristo no peito?
vivendo uma vida de injustiça. Nós somos chamados a nos revestirmos da justiça de Cristo para andarmos em justiça e retidão que procedem da verdade. Tanto essa justiça que é fora de nós, que é extra nós, que é por nós, quanto a justiça de Cristo em nós. Tanto a justificação pela fé, quanto a santificação pelo Espírito. Tanto imputação quanto transformação. Nós não podemos separar essas duas bênçãos, e é isso que o diabo quer que você faça. Quer que você pense na sua mente: Deus vai perdoar, não tem problema eu pecar. Não, tudo bem que eu errei, Deus vai perdoar mesmo. Não, eu fui justificado, não tem problema. Nos revestimos da armadura, nos revestir do próprio Cristo. É a vida de Cristo em nós, e se Ele é justo, eu quero que a justiça dele agora haja por e através de mim, em mim e através de mim. Eu quero retirar as vestes sujas do velho homem e nos revestir com o novo homem. É isso que Paulo, em Efésios 4, 22 a 24, algumas páginas antes, nos orienta a fazer. Abra aí, Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Perceba esses dois movimentos. Eu tiro as vestes antigas do velho homem, a sujeira, e eu coloco o novo homem, a justiça de Cristo Jesus. E nesse capítulo, Paulo dá várias exortações para nós vivermos em santidade. E eu quero colocar essas exortações de Paulo como um teste para você. Para que você se pergunte agora: será que eu tenho andado em justiça? Será que a justiça de Cristo tem agido através de mim e em mim? Será que nós temos deixado a mentira e falado a verdade? Será que eu tenho irado e não pecado? Será que eu tenho deixado o sol se pôr sobre minha ira e dado lugar ao diabo? Será que eu tenho furtado ou trabalhado para ter com que acudir o necessitado? Será que a nossa boca tem falado palavras torpes? Ou será que a nossa boca está cheia de palavras para edificação? Será que nós temos transmitido graça àqueles que nos ouvem? Será que a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e a malícia estão perto de nós ou longe de nós? Será que nós temos sido benignos, compassivos, perdoadores? Será que nós temos entristecido o Espírito Santo e causado divisão no povo de Deus? Ou será que nós temos sido imitadores de Deus e, como filhos amados, andado em amor e perdão? Não deixe o inimigo te enganar, dizendo que você não precisa andar em justiça. Mas agora, se pela graça de Deus você entende que a sua justiça perfeita vem de Cristo por fora, e que a justiça de Cristo pelo Espírito está agindo em você, Satanás vai novamente adequar a sua estratégia contra você. Ele tem uma terceira cilada contra você. E a cilada dele é fazer você desanimar da corrida da fé. Ele quer
semear no seu coração desesperança. Satanás quer falar para o seu coração a mentira de que não tem como você mudar, de que você não tem jeito, que talvez o evangelho não é tão poderoso assim, que não há esperança para você. Satanás quer jogar na sua cara todos os seus pecados, todas as suas falhas e mostrar para você, olha, será que você realmente é cristão? E John Bunyan retrata isso de uma forma esplêndida em O Peregrino. O pobre cristão, ele entra no vale da humilhação e ele vai lutar contra um demônio chamado Apolion. Um demônio terrível, horroroso. E o cristão sente medo. Só que ele pensa, a minha couraça protege só a frente. Se eu virar as costas, eu sou presa fácil. Então, para eu sobreviver, é melhor enfrentar do que desistir. E quando você lê esse capítulo em O Peregrino, você pensa que vai ser uma coisa mais hollywoodiana, que o cristão vai pegar espada e o diabo vai lançar fogo e coisa assim. E basicamente, a primeira parte inteira é uma conversa. Uma conversa da serpente tentando enganar e lubridiar e desanimar cristão. Primeiro, o dragão tenta fazer cristão ser tentado pelas riquezas, pelos prazeres, porque o caminho do rei é cheio de sofrimento. Mas cristão resiste a isso. Então Apolion fala o seguinte: você tem sido infiel em seu serviço para ele. Como acha que receberá o salário dele? Cristão pergunta: em que, ó Apolion, tenho sido infiel a ele? E Apolion responde então com uma lista de pecados. Você desanimou no princípio de sua jornada, quando estava quase se afogando no pântano do desânimo. Você experimentou maneiras erradas para se livrar de seu fardo, quando deveria ter esperado até que o príncipe o retirasse. Você dormiu pecaminosamente e perdeu seus objetos preciosos. Também foi quase persuadido a voltar quando viu os leões. E quando estava falando sobre a sua viagem, sobre os que ouviu e viu, em seu íntimo, você desejava vanglória em tudo o que falou ou fez. E talvez hoje você esteja aqui inundado por essas setas do inimigo. Você sente que hoje você está aqui só pela misericórdia de Deus. Porque você se sente pesado debaixo de toda a culpa da acusação de Satanás. E você até sabe que você é aceito por Deus pela justiça de Cristo, não pela sua própria justiça. Mas você caiu no engano de Satanás de achar que você não vai conseguir mudar. Que a vida é isso. E o que a gente precisa quando a gente está no meio desse desânimo? Nós precisamos da couraça da justiça. Por que alguém coloca uma couraça? Por que alguém usa um colete à prova de bala? Por que nós protegemos especialmente o nosso tronco? Porque é aqui que se encontram as nossas maiores fragilidades, as nossas maiores fraquezas, as coisas mais importantes. E é por isso que Satanás mira em seu coração. Agora, pense, Deus te dá uma couraça da justiça, porque Ele sabe de todas as suas fraquezas. Jesus conhece todos os seus hábitos escravizadores. Jesus conhece todas as suas frustrações de uma santificação lenta. E mesmo assim, Jesus diz: eu te dei a minha justiça justamente para colocar na sua fraqueza.
Eu te dou a minha couraça justamente para proteger os seus pontos fracos. Então, se Jesus não recebeu você porque você era perfeito, Jesus não vai o abandonar por causa das suas falhas. Jesus não escolheu você porque você era forte. Então ele não vai desamparar por causa das suas fraquezas. Hoje, Jesus convida você a vir e ser fortalecido pela fé através da couraça da justiça. E talvez você pense, eu não consigo mudar. Mas você pode contar com a força do Deus que criou os céus e terra, porque o Espírito de Deus habita em você e o que é impossível para Deus. Deus já revestiu você dessa couraça da justiça. Essa justiça que é de Cristo, que é a justiça de Cristo por nós, fora de nós, realizada na cruz em nosso favor. A couraça da justiça que é em nós, que nos santifica e nos modifica, e a couraça da justiça que é através de nós, que nos faz viver de uma forma santa e justa no mundo caído. E essa couraça, amados, pode proteger você contra o desânimo. Se Ele escolheu você e o fortaleceu, então você pode resistir contra as tentativas de Satanás. Olhe para Satanás, olhe para o seu pecado e diz: há esperança em mim, há esperança para mim em Jesus. Há esperança para as minhas fraquezas por Jesus. Há esperança para as minhas falhas em Jesus. Então hoje, Jesus te chama para você se erguer, para você colocar a couraça da justiça e para você ter ousadia para responder para Satanás, como o cristão respondeu a Apolion. O cristão disse o seguinte: olha, tudo isso que você disse é verdade e muito mais que você esqueceu. Só que o príncipe a quem eu sirvo é misericordioso, disposto a perdoar. E quer saber uma coisa, Apolion? As fraquezas que eu tenho, eu ganhei lá na sua terra, viu? E eu sofro por elas e gemo por elas até hoje. Mas o meu príncipe já me perdoou. Então Satanás fica furioso, Apolion fica furioso e diz: sou inimigo deste príncipe, eu odeio, bem como as suas leis e o seu povo. Eu vim fazer você recuar. E o cristão então responde: cuidado, Apolion. Eu estou na estrada do rei, no caminho da santidade. Toma cuidado. Vamos orar? Senhor, nós estamos na estrada do rei e no caminho da santidade. Nós somos revestidos da justiça que é feita por nós na cruz, feita em nós pelo Espírito e feita através de nós em direção ao mundo. Nós rogamos por aqueles que estão desanimados. Ampara-os, Senhor. Fortalece-os na força do seu poder. Aqueles que não conhecem a Ti possam vir a Cristo e serem salvos pela fé somente, em Cristo somente, e receberem uma justiça perfeita, a justiça do nosso Senhor, Cristo Jesus. Nós oramos no nome do nosso Redentor. Amém e amém.